O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao saber disso, o rei Herodes ficou perturbado, assim como toda a cidade de Jerusalém. Reunindo todos os sumos sacerdotes e os mestres da lei, perguntava-lhes onde o Messias deveria nascer. Eles responderam: em Belém, na Judéia, pois assim foi escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Então Herodes chamou dos magos e procurou saber deles cuidadosamente quando a estrela tinha aparecido. Depois os enviou além, dizendo: ide e procurai obter informações exatas sobre o menino, e quando o encontrardes, avisai-me, para que também eu vá adorá-lo. Depois que ouviram o rei, eles partiram, e a estrela que tinham visto no Oriente ia adiante deles, até parar-se o lugar onde estava o menino. Ao verem de novo a estrela, os magos sentiram uma alegria muito grande. Quando entraram na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Ajoelharam-se diante dele e o adoraram. Depois, abriram seus cofres e lhe ofereceram presentes: ouro, incenso e mirra. Avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para sua terra, seguindo outro caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sempre na solenidade da Epifania do Senhor, a igreja, após a proclamação do Evangelho, faz o anúncio das solenidades móveis de 2021. Podem se assentar. A glória do Senhor manifestou-se e sempre há de se manifestar no meio de nós, até a sua vinda no fim dos tempos. Nos ritmos e nas vicissitudes dos tempos, recordamos e vivemos os mistérios da salvação. O centro do ano litúrgico é o Tríduo Pascal. Este ano, que culminará no domingo da Páscoa, em 4 de abril.
Desta celebração derivam todas as outras: as cinzas, a 17 de fevereiro, Ascensão do Senhor, a 16 de maio, Pentecostes, a 23 de maio, primeiro domingo do Advento, a 28 de novembro. Também nas festas da Mãe de Deus, dos apóstolos, dos santos e na comemoração dos fiéis defuntos, a igreja peregrina sobre a terra e proclama a Páscoa do Senhor, a Cristo que era, que é e que há de vir, Senhor do tempo e da história, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a festa da Epifania do Senhor, uma grande solenidade na igreja. Epifania, essa palavra que vem do grego e significa manifestação. A festa de hoje celebra a manifestação de Jesus como Salvador aos povos pagãos, representados pelos reis magos, que vieram de vários lugares do Oriente para adorar a criança de Belém. A Bíblia fala que estes reis magos vieram de Tarsis, de Pérsia, da Etiópia e das regiões de Madiã e Sabá. Agora precisamos entender algo sobre a pessoa dos reis magos. Não tem nada a ver com feiticeiros, porque a gente ouve essa mago, né? Magos no sentido de que eles eram grandes estudiosos dos astros, que também não tem nada a ver com astrologia. Astrologia é pura enganação. O estudo dos astros é astronomia, uma ciência que tem a sua veracidade, o estudo do movimento dos astros. Eles eram grandes estudiosos dos fenômenos do universo. Na primeira leitura que nós ouvimos, o profeta Isaías, já há 720 anos antes de Cristo, previa essa cena do evangelho que nós estamos refletindo. É quando o profeta disse para o seu povo: eis que está a terra envolvida em trevas, as nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti, Belém, apareceu o Senhor, e a sua glória brilhou para todos. Os povos caminham à tua luz, e os reis virão de longe ao clarão de tua aurora. Eles virão de vários lugares, trazendo ouro e incenso, e proclamando a glória do Senhor. 720 anos antes de Cristo, o profeta já não está nos falando da cena do evangelho de hoje? Povos que vêm de longe, representados na pessoa desses reis magos, e eles vêm para adorar o Salvador, porque a glória que se irradiou daquela criança nascida em Belém não podia apenas iluminar o povo judeu, mas essa luz veio para iluminar todos os povos. Cristo veio para ser a luz do mundo. Na noite de Natal, nós celebrávamos a manifestação de Jesus como Salvador ao povo judeu, de onde ele nasceu. Por isso que os anjos anunciaram o nascimento daquela criança aos pastores de Belém. Mas hoje
Jesus Salvador se manifesta para todos os povos, representados na figura dos reis magos. Guiados por um astro, eles conseguem chegar a Belém, onde estava o menino, nos braços de Maria. E quando os reis magos viram a criança, se ajoelharam e o adoraram, oferecendo-lhe ouro, incenso e mirra. Presentes misteriosos que revelam a identidade e o futuro daquela criança. Ouro para o rei, incenso para Deus, porque aquela criança é o próprio Deus que entrou em nossa história, em nossa humanidade. E o incenso para o crucificado, ou melhor, a mirra para o crucificado, porque a mirra era aquela mistura de ervas que se fazia um remédio para colocar nas feridas, nos machucados e também nos corpos dos cadáveres. A mirra já apontava para o destino da cruz, que aquela criança um dia ia ter que sofrer. Agora, caríssimos irmãos, o que deve nos chamar a atenção neste evangelho é o caminho de fé que os reis magos fizeram para chegarem até Jesus, e que deve ser o caminho de fé de todos nós. Olha, este evangelho daria para nós fazermos um retiro de 5 dias, tão rico que ele é de ensinamento para nós. Mas como vocês têm que voltar para casa ainda hoje, e antes de meia-noite, né? Eu vou destacar apenas pequenos 3 pontos deste caminho de fé que os reis magos querem ensinar para nós. Primeiro, o caminho de fé exige perseverança. Guiados por um astro luminoso, os reis magos decidem partir em direção ao desconhecido, numa viagem difícil, hein? Longa e cheia de desafios, cheia de provações. Além da própria viagem ser uma viagem muito difícil de realizar, no meio do caminho, no meio da viagem, o astro luminoso desaparece, a estrela some, e eles já não conseguem mais enxergar o caminho, porque estavam sendo conduzidos por aquela estrela. E aonde que eles vão parar? Como eles eram reis, pensaram assim: vamos no palácio do rei desta cidade, o rei Herodes, e vamos pedir ajuda para ele. Eles foram parar no pior lugar que poderiam, né? E é claro, Herodes, quando ficou sabendo que um futuro rei estava nascendo, logo tentou armar uma cilada para enganar os reis magos, dizendo: olha, quando vocês encontrarem um menino, voltem aqui e diga para mim, porque eu também quero ir adorá-lo. Na verdade, Herodes queria matar a criança, né? A criança que talvez seria o rei de Israel. Mas o reinado de Jesus não era apenas para um povo, era o reinado de Deus para o mundo. E Herodes se sentiu ameaçado por aquela criança. Olha quantos desafios os reis magos enfrentaram até chegar no Salvador. Queridos irmãos, crer nem sempre é fácil. Muita gente acha que o caminho de fé deveria ser um caminho mais tranquilo, neste mundo, sem grandes provações, sem grandes desafios. E não é bem assim.
Uma vez que alguém se decide pelo Cristo, uma vez que alguém encontra o Cristo, se sente tocado pela sua luz e quer segui-lo, vai enfrentar muitas provações neste mundo. Principalmente, o cristão está sempre tendo que lutar contra 3 grandes inimigos da nossa salvação: o demônio, que é o primeiro que trabalha para fazer apagar a luz da fé dentro de nossos corações. Saibam disso. Em matéria de fé, todas as vezes que você, eu, se sentir desanimados, se sentir querendo desistir da sua caminhada de Cristo, querendo desistir de participar da igreja, por mais desculpas que a gente possa dar, por detrás disso está o mal. Porque o que ele mais quer é fazer apagar dentro de nós a luz da fé. E essa luz da fé não pode se manter acesa sem a nossa participação na estrela que Jesus deixou para brilhar sobre este mundo em nossos tempos. Que estrela é essa? A igreja. Eu tenho a minha fé, mas eu não vou participar muito de igreja não. Saiba que você nunca vai crescer na fé se pensar assim. A igreja hoje é essa estrela que é a própria luz de Cristo, mas não é o Cristo. Mas a igreja existe para ser um sinal da luz de Cristo no mundo, porque é através dos tesouros que Jesus deixou para a sua igreja que a gente continua enxergando a luz de Cristo e podendo seguir essa luz. A palavra de Deus que a igreja proclama, que você vem escutar e acolhê-la, os sacramentos que a igreja celebra, o batismo, a Eucaristia, a crisma, a confissão de nossos pecados, através dos sacramentos, a luz de Cristo continua brilhando para nós. O testemunho dos santos, principalmente daquela que é a rainha de todos os santos, nossa Mãe Santíssima, e o seu esposo São José, através do testemunho dos santos, a luz de Cristo continua brilhando para nós. Através da comunhão dos cristãos, numa só fé e num só coração, quando nós conseguimos viver a nossa fé nessa comunhão de amor entre nós, como comunidade de seguidores de Jesus, nós irradiamos uma luz, a luz de Cristo para o mundo, ao ponto que Jesus falou uma vez, antes de ele voltar para o Pai, na sua grande oração sacerdotal, Evangelho de São João, capítulo 17: Pai, que eles sejam um, assim como eu e vós somos um, para que o mundo possa crer que tu me enviastes. Olha o que Jesus pediu ao Pai, hein? Que nós cristãos de todos os tempos consigamos viver uma unidade na fé e na caridade, uma união em Cristo de tal forma que essa união entre nós se torna uma grande luz no meio do mundo, para que muitos venham a crer em Cristo. Por isso, a nossa perseverança na fé passa pela nossa caminhada como igreja, como comunidade de seguidores de Jesus. Agora,
uma vez que alguém se decide pelo Cristo, vai sempre ter que enfrentar esses três grandes inimigos, né? O demônio, o mundo, esse mundo criado tão bonito por Deus, tão cheio da beleza do Criador, mas corrompido nas suas estruturas. Este mundo que não nos ajuda em nada a perseverarmos na fé. Mas também um outro grande inimigo, que cada um poderia até bater no próprio peito, que somos nós mesmos, que colocamos tanto obstáculos na nossa própria vida, que nos atrapalham a seguir o Cristo. E não nos assustemos, quando tivermos que enfrentar as crises de fé no nosso caminho de seguimento a Jesus, os momentos de desânimo, de aridez, em que a nossa fé parece estar congelada, momentos em que a gente não enxerga uma luz no fim do túnel, em que tudo parece escuro e a gente parece não mais enxergar a direção que temos que seguir. Teve um momento na caminhada dos Reis Magos que a estrela sumiu. Eles perderam a luz que os guiava. E olha onde eles foram parar: no palácio do rei Herodes, justamente para mostrar, quando o homem de fé, quando a mulher de fé deixa de vigiar a sua vida de oração, a sua vida de comunhão com Cristo, e permite que essa luz até mesmo diminua dentro de si, a gente pode perder a direção e a gente pode trilhar caminhos muito tortuosos em nossa vida. Quem é o ser humano sem a fé? É alguém que caminha na escuridão. Por isso, como é que os reis magos superaram todas essas provações? Perseverando na fé, perseverando no desejo de encontrar Jesus. Não pensemos, eu falei isso no dia 31, no último dia do ano passado, na missa da noite, não vou aqui repetir tudo, mas não pensemos que esse ano de 2021 vai ser mais fácil do que o ano de 2020, porque não vai ser, não. Isso não se trata de pessimismo, se trata da gente, com o olhar da fé, interpretando os sinais dos tempos. O cristão deve saber ler os sinais dos tempos na sua história, percebendo a ação de Deus, mas percebendo também a ação do mal. E olha, esse ano de 2021 promete, promete, sobretudo em termos de graças e bênçãos da parte de nosso Deus. Ele vai continuar conosco, fiel mais do que nunca ao nosso lado. Mas também esse ano de 2021 promete muitas provações. E aqui já digo algo, que não se trata de profecia, se trata de enxergar os fatos, principalmente em relação à perseguição aos cristãos. E eu falo aos cristãos católicos, porque o que incomoda mesmo o mal não são as igrejas evangélicas, porque estes não possuem o depósito da fé de uma forma perfeita, como Jesus deixou para a sua igreja, que ele edificou sobre a fé dos apóstolos. Esse ano de 2021 vai ser o ano por excelência da perseguição
à Igreja Católica, aos cristãos católicos. E a gente já tem visto isso aumentando cada vez mais. E qual deve ser a nossa atitude? Perseverar na fé. Por isso, meu irmão e minha irmã, se você é uma pessoa que reza pouco, comece a rezar mais, hein? Se você é uma pessoa que só ouve a palavra de Deus quando vem na igreja, comece a se alimentar mais da palavra de Deus no seu dia a dia. Se você é um cristão morno, e eu falo isso para mim em primeiro lugar, comece a ser um cristão mais fervoroso, hein? Se você não faz jejum, comece a jejuar mais, porque senão não vai aguentar as lutas que vêm por aí. Quem persevera no seu caminho de fé, no seguimento a Jesus, sempre vai encontrar a luz de Cristo em sua vida. O que é perseverar na fé? É a gente não perder a estrela de vista. Não perca a estrela de vista. A estrela para nós é o Cristo. Não perca o Cristo de vista. Cristo é o grande sol da justiça, é o grande sol da nossa vida. A gente cai na tentação muitas vezes, quando estamos vendo as nuvens cinzentas no céu da nossa vida, as nuvens das provações, dos sofrimentos, a gente cai na tentação de achar que o sol não está presente, né? E ele sempre está, mesmo por debaixo das nuvens cinzentas, por detrás das nuvens cinzentas, o sol continua a brilhar. É o Cristo que está sempre irradiando a sua luz para nós, mesmo quando a gente não consegue enxergar essa luz. Segundo ponto, o caminho da fé exige sempre mudança de vida, exige sempre conversão. É bonito essa expressão que o Evangelho de São Mateus usou em relação aos reis magos, quando eles encontraram o Salvador. Eles voltaram para o castelo ou o palácio do rei Herodes? Não, São Mateus vai dizer, e eles voltaram por outro caminho. Olha que expressão bonita. Uma vez que alguém encontra o Cristo na sua vida, precisa deixar que o Cristo transforme a sua vida. Quais os caminhos novos que Deus tem te mostrado, hein, no seu coração? Quais as mudanças que Deus tem te pedido? Quais os caminhos de conversão que Deus tem mostrado para você? Quais os pecados que ainda precisam de ser vencidos? Quais as trevas que ainda trazemos dentro de nós e precisamos deixar que a luz de Cristo dissipe essas trevas da nossa vida? Quais os maus hábitos que ainda não permitimos que Deus tire de nós? Quais os obstáculos que ainda estamos trazendo em nosso coração? E obstáculos podem ser pecados, vícios, paixões dominantes que sempre nos dominam, sentimentos ruins, inimizades, mágoas, orgulho, principalmente a preguiça espiritual. A preguiça espiritual que nos impede de buscarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa
alma com todo o nosso fervor. Para um cristão, como eu recebi uma mensagem quando eu fui felicitar uma pessoa, né, pelo ano novo, ela disse na mensagem de volta: ah, padre, ano novo, que nada, padre. Esse ano, até usou essa expressão meio pesada, esse ano foi uma droga para mim, eu não estou esperando mais nada neste novo ano. Eu tive que falar para ela: então, minha filha, só está restando você entrar no caixão e eu jogar a pá de cal. Que isso, padre? Sim, se você não está esperando mais nada de bom na sua vida, se você não confia que Deus pode abrir caminhos novos na sua vida neste novo ano, se você não tem novas esperanças, você já morreu. Você morreu dentro de você mesmo. Você está deixando a sua fé morrer. Para nós cristãos, ano novo precisa ser um tempo novo, tempo de novas esperanças, porque a nossa esperança nós colocamos em Deus. Quem encontrou Cristo na sua vida precisa sentir o desejo da vida nova que Ele trouxe para nós. Para um cristão não pode ser ano novo e tudo de novo, os mesmos pecados, os mesmos erros, as mesmas atitudes contrárias à vontade de Deus. Não, ano novo, vida nova. Quem encontra Cristo segue por um outro caminho, uma fé que não nos levar a uma conversão contínua. Não é uma fé de verdade, é um fingimento. Vale até a pena a gente repetir isso, né? Como um professor repete frases para ficar no coração do aluno. Uma fé que não nos leva a uma conversão contínua, a um desejo contínuo de vida nova, não é fé, é fingimento, é teatro. Essa criança nascida em Belém também quer que a gente busque outros caminhos, os caminhos de Deus para nós, os novos caminhos que Deus tem para nós. Você crê que Deus tem coisas maravilhosas para realizar na sua vida neste ano? Crê? Você crê que Deus tem caminhos novos para abrir na sua vida? Que bom, tome posse disso. Os reis magos nos ensinam que o encontro com Jesus é sempre um caminho de vida nova. Último ponto, o caminho de fé também deve ser uma missão. Uma missão. O Evangelho fala que os reis magos só conseguiram chegar a Jesus, ao menino de Belém, porque eles foram guiados por uma estrela, por um astro luminoso. Eles se deixaram guiar por uma luz. Quem deve ser essa estrela hoje, a brilhar em todas as partes do mundo? Se você responder a igreja, aí eu vou completar. E quando nós falamos a igreja, estamos falando cada cristão batizado. Sim, quem deve ser essa estrela hoje? É cada cristão que já encontrou o Cristo em sua vida. A fé precisa irradiar uma luz para o mundo. A luz de Cristo não precisa ficar guardada apenas dentro de nossos templos. A luz de Cristo deve brilhar no mundo. E olha, não precisamos ir muito longe não, hein? Os reis magos tiveram que fazer uma viagem longa, né? Para chegar até Jesus. Não precisamos ir muito longe para irradiar essa luz, porque quantas pessoas tão próximas de nós,
que até vivem conosco debaixo do mesmo teto, ou convivem conosco no dia a dia, no trabalho, nas amizades, na nossa vida social. Quantas pessoas tão perto de nós, mas que ainda vivem tão longe de Cristo? E quantas pessoas que também precisam de serem reconquistadas para Deus, porque foram batizados um dia, porque foram iniciados na fé da igreja, foram crismados, foram irmãos nossos de igreja, e hoje não estão mais seguindo a Cristo, porque perderam a luz da fé. E por isso nós não podemos nos acomodar e nem descansar. Enquanto tiver uma pessoa sequer perto de nós, que ainda vive longe de Deus, nós não podemos nos acomodar no nosso testemunho de fé. Essa luz que deve brilhar hoje, é a luz de Cristo através de nós. E a gente não deve se cansar jamais nessa missão de ganhar nossos irmãos para Cristo. Uma mãe, um pai, nunca devem ficar satisfeitos enquanto vê os seus filhos longe de Deus. E não importa a idade dos filhos, hein? Um pai, uma mãe, nunca deve se acomodar na sua busca de irradiar a luz de Cristo para os seus filhos, nem que seja pela oração, pelo jejum, já que eles não escutam mais as suas palavras. Então é joelho no chão, é jejum, é penitência, é clamor aos céus, é eucaristia sendo oferecida por essas pessoas que ainda estão longe de Deus. Uma mãe, um pai, nunca deve desistir de lutar pela salvação dos seus filhos. Nós nunca devemos desistir de lutar pela salvação de nossos irmãos. Essa luz não veio só para nós, essa luz veio para todos. Que os santos reis magos, são santos, sabiam? Canonizados pela igreja. São Baltazar, São Gaspar e São Melquior, patronos da grande cidade de Colônia, terra do nosso Papa Bento XVI. Que os santos magos intercedam por nós, para que a luz de Cristo cada vez mais nos conduza em meio a este mundo, e para que a gente jamais se afaste dessa luz, e que a gente possa irradiar essa luz cada vez mais para o mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.